Instagram, estamos ao vivo no YouTube e no Facebook. Sejam todos bem-vindos para mais um Papo Rural 17, recebendo hoje mais um especialista na área de imóvel rural, na área da regularização de imóveis rurais. Hoje nós vamos receber aqui o Arthur, do Agro no Direito, e ele é uma referência na área aí da regularização de imóveis rurais, advogado, especialista na regularização de imóveis rurais, na regularização ambiental. Então, a gente vai fazer um bate-papo com ele aqui hoje, ok? Deixa eu convidar o Arthur aqui, tá? E você que está no Instagram, você que está no YouTube, no Facebook, já deixe o seu joinha aqui, tá? Opa! Opa, Santiago. Tudo bom, Arthur? Tudo Boa certo, e noite. você? Boa Legal, noite. legal. Seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente hoje, né? Gerando um pouco de conteúdo aqui, tirando um pouco dessas dúvidas aqui que a gente tem também, né? A gente vai aproveitar toda a sua experiência aí para a gente esclarecer alguns pontos que são importantes aí para os nossos seguidores, para os seus seguidores também, tá? Seja bem-vindo. Obrigado, Santiago. Prazer, né, tá aqui conversando com você. Um assunto muito bom, né, muito bacana, que a gente gosta de falar, nós que estamos no meio rural e que a gente lida muito com isso, né, diariamente praticamente, que é justamente a irregularidade dentro dos imóveis rurais, né? Então, tema totalmente pertinente, totalmente atualizado. E vamos lá, vamos conversar um pouco sobre o assunto, então. Ah, legal. Mas antes da gente falar sobre isso, a gente queria conhecer um pouco sobre você, tá? Da onde é que você está falando aí, quais são suas especialidades, como é que você veio parar aqui nesse mundo das redes sociais, gerando conteúdo dessa linha aí? Bom, na verdade, a minha trajetória dentro da regularização de imóveis, enfim, contato com imóveis rurais, ele veio de cedo, na verdade. Eu, aos 14 para 15 anos, eu comecei a trabalhar numa topografia, né, trabalhando justamente com regularização de imóvel, georreferenciamento, projetos ambientais, e comecei, né, no campo mesmo, tive esse conhecimento dentro do escritório na parte de georreferenciamento. Fiquei nessa empresa por 5 anos, até que eu entrei numa usina, né, numa agrícola, e lá também continuei no setor de geotecnologias, continuei trabalhando na área de regularização. Então, essa experiência que eu tenho na parte técnica foram basicamente 10 anos ali, até eu começar a advogar de fato, e aí também eu não podia escolher uma outra área que não seja uma área que eu gosto, que é justamente essa, falando sobre direito ambiental, direito agrário, imobiliário, então nessa questão de regularização de imóveis rurais. Então, minha experiência enorme foi principalmente na parte técnica, né, onde a gente teve esse contato direto com o produtor, com o imóvel, conhecendo ali, no campo mesmo, né? E quando eu tive a oportunidade de entrar numa empresa agrícola, a gente teve outros contatos diferentes, mas que fazem toda a diferença hoje. E aí comecei a advogar, né? Escolhi essa área do direito agrário, do direito imobiliário e ambiental para advogar, e graças a Deus foi indo, a gente foi criando mais experiência, porque uma coisa é você conhecer a parte técnica, outra coisa é conhecer e manipular a legislação, né? A gente fala manipular, mas é de trabalhar com ela. E, enfim, e a gente advoga hoje aqui no escritório, aqui em Paraguaçu Paulista, região de Assis, estado de São Paulo, principalmente para produtores rurais, né? Principalmente para proprietários de imóveis rurais, que é o nosso maior nicho aqui de atuação. Trabalhando nessa parte de regularização de imóvel e também em demandas judiciais que possam vir dentro desses clientes. Então, crédito agrícola, questões ambientais ali. A gente tem uma equipe aqui bem focada, eu mais uma advogada, minha esposa também é advogada, então ela atua principalmente também na parte imobiliária, registral, então a gente é bem focado nessa parte aqui de direito rural, vamos dizer assim, né? E foi assim, nossa trajetória. Hoje eu também dou aula em alguns cursos no CERS, que é uma instituição muito
respeitada, muito tradicional dentro do meio jurídico, e também no curso do professor Salomão, que é o Registro de Imóveis Descomplicados, ambos os cursos nessa parte de legislação rural, de regularização de imóvel. Que legal, que legal. Você lembra uma das nossas referências aqui na GNSS, que é o Eduardo Augusto, né? Que ele, não sei se você conhece, ele tem essa formação, né, na área de agrimensura, topografia, né? Teve esse conhecimento e depois, eu não sei se ele começou na topografia e veio para o direito, acho que foi assim, né? E veio para o direito, e hoje ele ele é uma das referências ali no IRIB e tal, né? Então, legal, legal. E é muito importante, né, vincular essas duas experiências, né? Porque não tem jeito, né? Se conecta diretamente. Regularização de imóveis rurais, não tem como você falar disso sem estar vinculando com alguma legislação. Né? E quando a gente fala de legislação, de todos os cadastros, né? Cada cadastro tem a sua legislação, toda hora surge uma nova, né? E muitas vezes a gente lê, e tem algumas brechas, tem algumas coisas que apenas aquele profissional do direito consegue enxergar, né? E trazer isso à tona e talvez aplicar isso melhor na prática, né? Na regularização em si, trazendo, né, aquele benefício para o proprietário de imóvel rural, que é esse o nosso objetivo. Tá? Perfeito, Então, perfeito. Legal, legal. Obrigado por estar aqui. E diga. Inclusive, até você foi falando, eu fui lembrando que quando eu trabalhava na área técnica, né, o pessoal perguntava, mas você faz engenharia? Eu falo, não, eu faço direito, quero advogar, né? Eu falo assim, mas não tem, o que tem a ver, né, direito com topografia, com ambiental? Poxa, hoje eu vejo total ligação, né, mas é o que você falou, a gente como técnico, a gente vê alguns quesitos técnicos mesmo, porém, o que a gente vê quando a gente fala de regularização de imóveis, que muitas coisas precisam de um amparo jurídico, né, para regularização de fato. Nem tudo você vai conseguir regularizar de uma forma extrajudicial, ou seja, sem envolver o judiciário. Né? Então, desde o começo, eu vi 100% essa ligação do direito com imóveis rurais, com legislação rural. Né? E hoje, graças a Deus, eu segui esse rumo, porque eu vejo quão carente é de profissionais, né? Principalmente profissionais capacitados. Né? Então, eu particularmente gosto demais dessa área e eu vejo que eu fiz a escolha certa mesmo de seguir essa área. Enfim, estamos indo, né? Legal, legal. Você, quando você estava na parte técnica ali, você chegou aí para campo, processar ponto, Sim, fazer o memorial descritivo. Tudo do começo. Eu peguei, falando um pouco de legal. parte técnica, né? Eu comecei no campo mesmo, abrindo picada. Meu serviço no começo era abrindo picada e cravar marco de concreto. Né? E aí fomos aprendendo. Na época ainda não tinha RTK, então era tudo transporte de coordenadas. Então, a gente transportava a base, fazia triangulação com as RBMCs, eu ainda lembro de algumas coisas aí, né? E fiz a parte desde o campo até a parte de escritório, com processamento de dados, montagem do processo de georreferenciamento, de retificação, enfim. Desbravei bastante, a parte de obras também, acompanhei algumas coisas, mas bem pouco, mas foi mais as partes técnicas aí de georreferenciamento, de retificação e desmembramento, enfim. Pois é, então, pessoal, vocês estão vendo aí, é muito difícil achar um profissional, principalmente da área do direito advogado, que já passou pela parte de campo, né? Passou pela parte de campo, assim, né? Então, é legal, legal. Conheço só você e mais um, né? Que é o Eduardo Augusto, e com certeza você correlacionar essas duas visões dá muito certo. Dá muito certo. E você consegue resolver problemas que muitas pessoas não enxergam. Que às vezes o cara da parte técnica, para conversar ali, para explicar, né? Parece que cada um tem a sua linguagem, né? Não, exatamente. E ainda vendo essa mescla, né, de parte técnica com parte jurídica,
Isso facilita muito, por exemplo, para regularizações dentro do cartório, do próprio cartório. Então, hoje a gente tendo um pouco de domínio da legislação de registros públicos, dos códigos de normas aqui da região, do estado, dos estados aqui da região, facilita muito, porque você está unindo a parte técnica, que você já teve a vivência, com a parte registral, com a parte de leis, de normas, onde você consegue, por exemplo, conversar de igual para igual com o cartorário, você consegue debater com o cartorário, às vezes, inclusive, tomar algumas decisões que, inclusive com ele, que não vai suceder dúvida, não vai suscitar dúvida dentro do judiciário, onde a gente consegue resolver de uma forma simples, com justificativas, com debates mesmos, né? Então, eu vejo, assim, uma total relação. Hoje me facilita muito esse contato prévio que eu tive, né, da parte técnica. E unir com a parte jurídica, ela faz total diferença. E justamente para isso, porque hoje o advogado que entra na parte de direito rural, vamos dizer assim, ele não tem um conhecimento técnico. Então, por exemplo, quando chega demandas para nós aqui de demarcação de terras, contestação ou ação de demarcação, quando vem contestações de divisa, quando vem cancelamentos de parcelas no INCRA, a gente consegue unir essas duas formas, né? A forma jurídica com a forma técnica. Isso facilita muito nas minhas defesas aqui. A gente teve alguns casos de contestação de demarcação de terras, onde a gente contestou, por exemplo, tecnicamente, os tipos de vértice que estavam sendo constados ali naquela divisa, que não eram específicos para isso. Então, a gente consegue manipular um pouco tanto a norma técnica quanto a norma e a lei, né, de fato. Então, a gente consegue unir isso e faz uma baita diferença. E advogados têm essa dificuldade. Inclusive, a gente tem um grande número de clientes nossos que são advogados, que fecham parceria com a gente aqui do escritório ou que demandam de alguma consultoria jurídica. Então, a gente presta muita consultoria jurídica para outros advogados. Isso tem ajudado muito. Por quê? Os advogados, né, em todas as faculdades, na verdade, a gente nunca está preparado para sair da faculdade e exercer, né? E ainda mais uma área tão específica como que a gente está falando, que é uma área de georreferenciamento, uma área de retificação de imóveis rurais, que a gente vai falar uma série de documentos específicos para ele, né? Documentos esses que podem impedir uma transferência, uma doação, uma venda, uma concessão de crédito rural. Então, hoje, a gente ter esse conhecimento técnico é muito bom. E vai para outros advogados que queiram fazer parceria ou queiram consultoria, ele vai o quê? Dar um atalho, a gente dá um atalho para isso. Então, unir isso, mais uma vez, eu falo que é imprescindível. Perfeito, perfeito. E já vamos tocar num ponto aí que você falou de um imóvel regular, né? E uma coisa que ocorre é que muitas vezes nem os proprietários de imóveis rurais sabem o que é um imóvel rural totalmente irregular, né? E muitos técnicos também que trabalham na área não sabem o que é um imóvel rural totalmente regular, né? E aí a gente traz ali, existem cadastros que são obrigatórios para todo imóvel rural e se ele não tem um desses cadastros, né, ele está irregular de alguma maneira, né? E aí eu sempre falo isso aqui diariamente, né? E eu queria que você pontuasse, professor, alguns desses cadastros, né, que são essenciais para o imóvel rural estar regular. O pessoal deve estar cansado de ouvir falar que eu explicar o que é o imóvel regular, e seria bom você explicar para ter uma outra visão, né? Não, muito bom. Na verdade, um imóvel irregular, ele pode ter várias irregularidades. E tem um índice, uma matéria que eu li, acho que há 2 anos atrás, onde falava, é um dado oficial isso, eu não lembro de fato qual que é a fonte, mas que, em média, 60% dos imóveis no Brasil estavam irregulares. Então, veja só quanto a gente tem de irregularidade imobiliária, né, dentro do Brasil. Isso, lógico, imóveis rurais, imóveis urbanos, mas isso vai fazer o quê? Quando a gente tem um imóvel rural irregular, ele vai prejudicar uma série de coisas. Primeiro, a própria produção da área. Por que a produção? Todo imóvel rural, vamos falar de imóvel rural especificamente, ele tem uma função social, ele tem um objetivo. Qual que é esse objetivo? É a exploração. É o explorar essa área justamente para atividades agrárias, atividades agrícolas, agrosilvopastoris, enfim, é o que a lei traz, o que o Estatuto da Terra traz, que é o objetivo
do imóvel rural e também a Constituição Federal, que é a nossa lei maior dentro do meio jurídico. Então, quando eu tenho um imóvel rural irregular, toda essa irregularidade pode prejudicar justamente a função desse imóvel e justamente pelas consequências da não regularização. E o que é uma não regularização? Como eu disse, é muito amplo. Pode vir desde uma falta de cadastro em algum sistema específico para imóveis rurais, quanto irregularidade de posse, que é algo muito comum, né? A gente tem diversos tipos de irregularidade fundiária, irregularidade ambiental, irregularidade cadastral. Então, veja só, é um leque muito grande que pode tornar um imóvel rural irregular. E sempre bom lembrar que imóveis rurais irregulares, eles podem desvalorizar até 50% do seu valor. Ah, mas como que desvaloriza tanto assim? É uma lógica simples. Vamos imaginar que eu vou comprar um imóvel rural. Você, Santiago, vai comprar um imóvel rural. Eu tenho um imóvel rural A e um imóvel rural B. Os dois têm a mesma área. Vamos supor que tem 100 hectares, os dois têm 100 hectares. As duas têm a terra, mesmo tipo de produtividade. Eu vou explorar do mesmo jeito, o tipo de solo é igual, a área útil é igual. Mas um está irregular e o outro está 100% regular. Qual que eu vou optar? Obviamente, para o totalmente regular. Por quê? Esse totalmente regular vai ser o suprassumo do mercado, vai ser ali onde eu vou ter mais facilidade para vender. Então, automaticamente, ele vai valer mais dentro do mercado. Então, é uma lógica muito simples. Então, dentro dessas irregularidades, o que a gente tem, por exemplo? A gente tem irregularidade de posse, que é muito comum. Dependendo da região que a gente fala do Brasil, a gente fica mais comum. Por quê? Vamos imaginar que o Brasil, antigamente, ele relativamente não é um país antigo, ele é um país novo. Mas ele foi desbravado como? Justamente e foram tomando posse. Isso, dependendo do estado, foi cada vez mais recente. Quando a gente fala do norte do país, mais ao centro-oeste, mais perto do norte, Mato Grosso, Goiás, grande parte, Tocantins, Pará, Amazonas, tem uma grande dificuldade ali, um grande problema instaurado, que é a regularização de posse. O que é a regularização de posse? Importante a gente fazer uma diferenciação entre posse e propriedade. Propriedade, eu comprei esse imóvel, eu tenho o título executivo, eu fiz uma escritura de compra e venda e registrei ela. A partir do momento que eu registro a escritura de compra e venda, eu sou o proprietário de fato dessa área. Se eu não tenho registro na matrícula, eu só tenho um contrato de compra e venda, ou nem isso, eu sou um posseiro da área. Eu tenho somente a posse dessa área. E essa posse, obviamente, é muito desvalorizada dentro do mercado, porque eu vou precisar regularizar de alguma forma, seja extrajudicial, por uma demanda, por exemplo, de escritura de compra e venda, que não foi averbada, ou até mesmo por uma ação de uso capião. Né? Então, a gente tem a primeira irregularidade, que é a irregularidade de posse. Então, a gente sempre fala que quando a gente vai analisar um imóvel rural, a gente tem que começar, é um pleonasmo aqui, mas começar do começo. Onde a gente vai analisar? Primeira coisa, matrícula do imóvel. Matrícula do imóvel, a gente fala que é o RG do imóvel, né? A gente fala que vai ter todas as informações mais importantes ali na matrícula do imóvel. Para quem não sabe o que é uma matrícula, a matrícula vai ser o registro do imóvel rural ou urbano dentro do cartório de registro de imóveis. Então, ali vai ser o registro público da sua área. Ali vai constar o quê? O nome da propriedade, a denominação da propriedade, as características dela e os proprietários, o que teve de movimentação dentro daquela matrícula. Então, o primeiro passo, vai verificar a matrícula. Se não está no nome do seu cliente ou no seu nome, automaticamente você é um posseiro. Então, você tem uma irregularidade de posse, de propriedade. Tá? Então, primeiro passo, matrícula sempre vai ser a primeira coisa que a gente se analisa dentro do imóvel rural. Né? Então, quando a gente tem isso, a gente tem uma irregularidade o quê? Registral, uma irregularidade de propriedade. Então, Quem não registra não é dono, né? É aquela velha frase que tem nos cartórios. É uma frase muito verdadeira. Quem não registra não é dono. E é uma verdade, porque se eu não tenho hoje, por exemplo, o nome da minha matrícula, eu não consigo fazer uma série de coisas, né? Vamos imaginar que eu venha a falecer e eu vou ter que fazer um inventário. Esse inventário, como que eu vou inventariar uma coisa que ainda não está no meu nome? Vou ter que regularizar isso.
né? Talvez eu tenha um instrumento de compra e venda, talvez a área que eu comprei é uma fração menor dentro de uma maior, enfim. Então, a regularização de posse de propriedade registral sempre a primeira irregularidade que a gente fala, porque é a mais fácil de identificar. A gente vendo se tem matrícula, se não tem, ou se meu nome consta na matrícula ou não consta, já é um passo que a gente consegue começar a desbravar as regularizações. Perfeito, perfeito. E como você disse, né? Milhões, assim, a gente fala aqui que existe mais de 9 milhões de imóveis rurais no Brasil. Tem muitas áreas que têm mais posse, outras têm mais áreas registradas, mas a gente não sabe hoje, né, a gente não tem um número hoje, uma estatística que a gente diga quantas posses nós temos, principalmente de imóveis rurais. Existe pesquisa aí de imóveis urbanos, mas de imóveis rurais nós não temos. Na verdade, a gente não sabe hoje, Arthur, contar quantos imóveis rurais nós temos. O professor Miguel aqui, que é referência na área, trouxe um exemplo muito legal. A gente sabe hoje quantos carros nós temos, né, que tem que estar lá tudo registrado, lá no órgão de trânsito, né? Mas imóvel rural a gente não sabe. Imóvel rural, a gente não sabe quantos nós temos no município, no estado, né? E, quiçá, quais imóveis, a porcentagem que está registrado, né? A porcentagem que está registrado, mas mesmo assim podem ainda, né, estar como posse, ou seja, né, o nome que está na matrícula não é daquele posseiro que ocupa o imóvel, né? As pessoas vendem imóveis matriculados e não conclui, né, essa passagem, e acaba que muitas vezes desregulariza imóveis que têm matrícula, né? Exatamente. Quando a gente fala trouxe aquele dado de 60% de imóveis estão irregulares, aí você pensa, poxa, mas foi um dado de 2019, né? Isso aí pode ter mudado essa realidade. De fato, pode ter mudado para melhor ou para pior. Não é um número que é estático, né? Ou que ele só abaixa, ele é só decrescente. Não, ele pode aumentar dessa mesma forma. Por quê? Se eu tô com imóvel rural hoje, ou imóvel urbano, seja, eu vendo e já não registro, já tem uma irregularidade. Então, essa irregularidade registral, ela é muito forte. Eu acredito que grande parte das irregularidades advém dessa irregularidade registral. E automaticamente, né, na verdade, a partir do momento que a gente tem essa irregularidade, outras vão surgindo, né? Tanto as irregularidades cadastrais, por exemplo, né? Que aí nós temos alguns cadastros, né? Como o próprio cadastro ambiental, né? Perfeito. Dentro dos imóveis rurais, é importante a gente falar que, diferente dos imóveis urbanos, ele tem alguns cadastros específicos nesse meio. Então, a gente tem, por exemplo, como o Santiago falou, o cadastro ambiental rural, que vai ser basicamente o quê? O cadastro do seu imóvel rural dentro do sistema ambiental, que vai ser regido por estado, né? Cada estado vai ter o seu sistema. Acredito que agora ele atualizou para um federal, então agora a gente tem pelo menos aqui em São Paulo, a gente não tem mais o SICAR SP, que era o daqui, foi direto para a CDRS, que chama, quem vai analisar aqui vai ser a Casa da Agricultura. Enfim, hoje a gente já tem o CAR federal aqui, mas o que é o CAR? O cadastro do seu imóvel para regularizar ambientalmente a sua área. Então, fazendo de uma forma bem simples, o Código Florestal, a Lei 12.651, ela trouxe algumas exigências ambientais para o imóvel, né? E a principal delas, basicamente, seria a obrigação de um percentual mínimo de reserva legal, que é o mínimo que a sua área tem que ter de reserva legal, de áreas protegidas ambientalmente falando, seja mato, vegetação nativa, área de preservação permanente. Então, a lei já traz essa primeira necessidade de um percentual mínimo de reserva no seu imóvel. Então, aqui no meu estado de São Paulo, a gente tem uma exigência de 20% de reserva legal. Ou seja, uma área de 100 hectares tem que ter no mínimo 20 hectares destinada para reserva legal. Tá? Então, o que o CAR vem? Justamente para regularizar
as questões ambientais. E é um cadastro hoje necessário. Mas necessário para quê? Só para regularizar as questões ambientais? Não, não necessariamente os órgãos ambientais só vão pedir. Se a gente faz qualquer movimentação no cartório hoje, eles vão pedir o CAR. Qualquer coisa que a gente vai fazer, ele já pede o CAR. Se a gente vai pedir crédito agrícola, por exemplo, para custeio, ele vai pedir o cadastro ambiental rural. Por que isso? Porque a maioria do nosso capital que a gente recebe no Brasil, ele é estrangeiro. E a gente vê na mídia, principalmente, que o estrangeiro, ele cobra muito do Brasil, ambientalmente falando. Então, o que ele quer? Que o Brasil esteja regularizado ambientalmente. E como que o proprietário mostra isso? Através do CAR. E se ele não está regularizado, ele vai ter agora a oportunidade, dentro do plano do programa de regularização ambiental, a regularização ambiental desse imóvel. Mas então, a gente tem o primeiro cadastro, que é o ambiental, que é o cadastro ambiental rural, que é exigido em vários trabalhos ali envolvendo imóvel rural. A gente tem um outro, que é o CCIR, que é o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, que é basicamente o cadastro do seu imóvel rural no INCRA. Né? É um documento também que vai ser necessário para praticamente tudo. Vai pedir para qualquer tipo de transferência, para qualquer tipo de doação, vai ser um documento necessário. Para a mesma coisa, para crédito agrícola também. Lembrando que o CCIR ele é um documento anual. Né? A gente tem que pagar uma taxa anual. Se eu não me engano, eu não lembro quando ele se tornou anual, mas ele era de 3 em 3 anos, se eu não me engano, né? Acho que foi em 2012, 2013, por aí que ele começou a ser anual. Eu não me recordo 100% da data, mas atualmente ele é anual. Né? E o importante, quando a gente fala de CCIR, é o conceito, eu sempre trago o conceito de imóvel rural. Porque o imóvel rural, segundo a lei, ele é uma área localizada ou fora do perímetro urbano, ou até dentro, mas desde que ele cumpra o quê? A sua função de propriedade rural, ou seja, explore ela de uma forma agrícola. E o que a lei fala também? Que imóvel rural são áreas contínuas, ou seja, se eu tenho a matrícula 1 aqui, a matrícula 2 eu sou proprietário e é aqui em cima do lado, essa área é contínua, ela tem que ser uma só. Então, quando eu falo desse conceito, o INCRA também vai entender isso. Então, tanto é que o CCIR, o ideal é que seja feito, o CCIR, o CAR, que seja feito de área contínua. Então, se eu tenho 10 matrículas, eu posso, se forem áreas uma do lado da outra, eu posso fazer somente um cadastro. E esse é o ideal que o INCRA traz, que o meu cadastro seja unificado. E onde eu acho o meu CCIR? Vai ter lá no site, se eu não me engano, do SNCR, né? Que é o Sistema Nacional de Cadastro Rural. E lá eu consigo emitir meu CCIR, eu consigo cadastrar o meu imóvel, mas lembrando que vai ser esse contato direto com o INCRA, tá? Ele quem vai regularizar, ele quem vai manipular isso. Você tem alguma consideração, Santiago, para fazer? Eu sei que é mais... Tá hoje perfeito. Perfeito. E é o próprio CCIR que fala da característica, né, do uso do imóvel, né? É ali que o INCRA tem algumas estatísticas para a reforma agrária, né? Que é o órgão de colonização e reforma agrária. E no CCIR, né, tem que ficar atento naquele CCIR que diz ali que aquele imóvel está, como a gente fala, eu sempre esqueço essa palavra, não está susceptível à desapropriação. Esqueço essa palavra. É o imóvel que não é aproveitado, né? É um grande imóvel, né? Que ele pode ser sujeito a ser desapropriado pelo INCRA. Isso, ou seja, pelo CCIR, né? Isso, na verdade, é justamente isso que... essa questão da desapropriação, ela vem de acordo com a função social da propriedade, né? Se uma área não tá cumprindo essa função social, ou seja, não está pagando imposto, não está produzindo nessa área, ela não está cumprindo a função social. E aí a gente tem esses movimentos de reforma agrária, né, como, por exemplo, o MTST, né, o Movimento Sem Terra, que eles basicamente adentram nessas áreas, nas áreas que não cumprem as funções sociais da propriedade. Obviamente,
tem muitas exceções muitos casos que eles não necessariamente eles invadem essas áreas, mas conforme o estatuto deles, né, conforme o que eles pensam como certo ou como errado, não que eu vá contra ou que eu concorde, eles, em tese, invadiriam essas áreas para justamente pressionar o governo a regularizar, né? Mas justamente é um documento importante para a gente verificar se não é um grande latifúndio que não está sendo explorado. E é importante a gente falar isso de exploração, porque o imóvel rural ele tem que ser explorado de fato. Essa exploração ela faz total diferença para tudo. Né? Quando a gente fala que o imóvel rural ele tem essa função social, não é à toa. É porque o Brasil ele depende do agro, né? Ele depende dessa exploração. A gente viu agora na pandemia o quão importante foi o agro e quanto levou o nosso Brasil, né? E imagina se a gente tem várias áreas aí sem explorar. A gente tem um impacto econômico muito grande. E eu tenho um outro dado que o Brasil alimenta em torno de 8 bilhões de pessoas, 8 milhões de pessoas, 800 milhões de pessoas no mundo. Então, olha só quanto o nosso agro é importante. Então, as áreas nossas têm que ser exploradas mesmo. Então, o CCIR, ele vem, de fato, ser esse certificado. Pode falar. Só para dar um dado para você, que eu sei que você, né, tem 10 anos de experiência como técnico também, não sei se você lembra, o próprio CCIR já foi muito banalizado, né? Qualquer pessoa fazia CCIR, botava o que queria lá, ali tem dados da família, dados da produção do imóvel, dados do imóvel, da reserva legal, do uso do imóvel. Há alguns anos atrás era muito banalizado isso, né? E qualquer pessoa fazia. Você chegava lá, não, faz o meu CCIR, até no próprio INCRA, porque esse é um cadastro que o próprio proprietário rural pode fazer, né, junto ao INCRA, né? Então, não, bota qualquer coisa aí e tal. E com o tempo, esse cadastro foi sendo muito mais valorizado, né, do que é hoje. Então, hoje, é muito importante você cadastrar as informações do imóvel, né, corretamente, o uso do imóvel corretamente. Senão, você pode colocar o seu proprietário ali em algum problema jurídico, né, de desapropriação, imagina, né? Então, perfeito, Santiago, isso perfeito. foi muito importante e durante a pandemia fortaleceu mais ainda. Tornou-se digital, né? Esse problema que você falou, onde a gente... O que eu acho? Quando a gente facilita muito as coisas, a gente abre para qualquer um fazer, qualquer um entenda toda a sociedade, né? A gente tem um perigo muito grande, né? Que foi o mesmo problema que eu vejo no CAR, que a lei ele não prevê que a lei não prevê que seja um técnico responsável técnico que faça esse cadastro. A lei abriu para todo mundo, inclusive o proprietário pode fazer o CAR. Então, quando a gente abre, né, tanta possibilidade assim, uma facilidade, é um perigo, porque o cadastro em si, ele é muito técnico, ele é muito teórico, e quando a gente abre isso, é um perigo. Né? A gente viu aí, por exemplo, no CAR, uma série de sobreposições, a gente viu uma série de apontamentos errados, a gente teve várias atualizações, e a mesma coisa do CCIR. O CCIR ele é muito técnico, muito teórico também, e eu preciso entender isso para fazer. Não pode abrir para qualquer um fazer, porque vira esse perigo que você falou. Então, quando a gente abre para isso, eu particularmente, eu entendo que cada um tem seu papel na cadeia de regularização. E eu, particularmente, por exemplo, eu fiz bastante CAR, né? Eu fiz, quando eu trabalhava na empresa lá, eu fiz bastante CAR, mas sempre assessorado, né, por técnicos ambientais. Porque tem questões técnicas ali que eu não saberia resolver, né? Eu não saberia entender. Então, essa união entre técnicos, entre contadores, entre advogados, é muito importante, mas cada um tem a sua importância na cadeia de trabalho, né, Santiago? E eu acho que essa união que faz a diferença. Perfeito, perfeito. E você precisa saber o que está fazendo, né? Qualquer serviço, né? Se você não souber o que está fazendo, você pode estar colocando aquele seu cliente em enrascada. Então, não é, opa, isso aqui está pedindo aqui a quantidade de produção. Não vou cadastrar, não. Então, isso pode estar
tá causando algum problema. Então, você tem que saber o que está se pedindo, saber o que está fazendo, né? Todos esses conceitos que você trouxe aí, por exemplo, conceito de imóvel rural tem tudo a ver. Às vezes, o cara que não sabe esse conceito, professor, ele pode fazer diversos CCIR para cada CCIR para cada matrícula. Ele pode não saber que pode ter um CCIR só para 3 matrículas, 2 matrículas ou mais. Então, isso aí acaba criando problemas, né, para o próprio proprietário de imóvel rural. Mas me diga aí, quais outros cadastros que nós temos aí para o imóvel rural ficar totalmente irregular? Bom, falando do INCRA, né, inclusive, a gente estava falando do INCRA, vamos manter nesse órgão, e a gente tem o georreferenciamento, né, que veio com a Lei 10.267, salvo engano, né, de 2001, e ele traz a obrigatoriedade dos proprietários rurais eles realizarem o georreferenciamento, que nada mais é, uma forma bem descomplicada, que é o mapeamento do seu imóvel rural, com técnicas necessárias, com equipamentos específicos para isso, mas que ele tem o intuito o quê? De controlar fundiariamente, ou seja, o INCRA ele quer o quê? Saber quanto a sua área, quanto você tem de fato de área, quanto é a área do seu imóvel, de uma forma precisa. E dentro do cartório, que é a segunda, vamos dizer, a terceira fase ali do georreferenciamento, ele também vai ter um intuito de retificação. O que ele vai retificar? Ele vai retificar as medidas, como a gente falou, a dimensão da área, né, o tamanho, angulações, distâncias e as confrontações também. Então, o georreferenciamento ele vai fazer o quê? Atualizar a medida da sua área. Por quê? Como que vai atualizar? Simplesmente assim? Não. Porque se a gente pega um imóvel rural que são antigos, são medições feitas antigas também, com equipamentos que não eram tão precisos como antes. Se é que na época, né, quando foi feito com equipamento, porque a gente pega a matrícula aqui que fala que de uma distância de um ponto para outro são 200 passos. Olha só, passos. Passos não é uma medida. Né? Às O vezes meu passo é diferente de cavalo. do seu. Às vezes é passo de cavalo, vai saber. Então, é justamente padronizar todas essas questões de mapeamento, todas as questões de dimensão da área, e isso tem um sistema, dentro do sistema do INCRA, né, que vai ser o CIGEF, ele vai controlar essas áreas que estão ou não georreferenciadas. E depois de certificado no INCRA, a gente tem o registro de fato dessa área, que vai ser dentro do cartório. E ali a gente também tem todo o procedimento dentro de cartório, que vai ser memoriais descritivos, declarações de anuência, requerimentos, enfim, uma série de documentações que ali ele vai pedir dentro do seu imóvel. Se seu imóvel talvez esteja irregular, você não vai conseguir também. Mas o georreferenciamento é um passo importante. E sempre perguntam assim, mas tem multa? Não, não tem multa. Mas a lei traz prazos. Por exemplo, se eu não me engano, até dia 30 de novembro de 2023, áreas acima de 100 hectares, até 100 hectares, de 25 a 100 hectares, já vão estar irregulares. Ou seja, atualmente, áreas acima de 100 hectares já estão irregulares se não está com georreferenciamento. Né? Então, o que isso impacta? A lei fala, a própria lei de registro público fala, a lei 6.015, que está impedido a qualquer título de transmissão. Ou seja, se eu quiser vender essa área, se eu quiser doar, se eu quiser fazer qualquer coisa com essa área, qualquer tipo de transmissão, eu não consigo. Porque, segundo a lei, eu preciso do georreferenciamento. E muitos cartórios, 90% dos cartórios entendem dessa forma, porque o georreferenciamento é uma lei federal. Então, ela sobrepõe a outras leis estaduais, a leis de cartórios, alguns códigos de norma. Então, a grande maioria dos cartórios entendem isso. Podem haver exceções raras, raríssimas exceções. Né? E eu arrisco até dizer que quase zero. Mas que o georreferenciamento vem ter esse papel. E vai ser linkado automaticamente com o CCIR também, que vai ser a atualização cadastral dessa área, e dentro do georreferenciamento a atualização fundiária desse imóvel. Compliquei um pouquinho ou deu para entender? Descomplicou. E eu só complemento aqui que isso traz uma segurança, né? Para todas as pessoas envolvidas, né? Uma segurança de onde é seu imóvel, para aquele proprietário de imóvel rural, que muitas vezes, a gente já pegou diversos casos aqui, o cara acha que tem esse último combo rural que a gente fez aqui, o cara achava certeza que tinha 750 hectares.
Ele ali com aquela matrícula antiga, nunca teve medição, né? Todo mundo próximo a ele ali, os confrontantes já fizeram, e ele era o cara resistente ali que não queria fazer. Aí a gente foi, passou uma proposta, depois de um ano ele veio, né? Então, o pessoal acha que a proposta fecha na hora. A gente passou a proposta, depois de um ano ele veio, a gente fez o serviço dele, e a gente descobriu que o imóvel tinha 699 hectares. E aí, ou seja, na matrícula dele tinha 750, mas não tinha nenhuma medição, né? E assim não tem jeito, né? Não tem jeito. Imagina não assim, tem como, isso é muito importante que você falou. Isso é muito importante que você falou, Santiago, porque assim, às vezes, vamos imaginar que eu quero vender meu imóvel e ele não tem georreferenciamento. Talvez a área que eu estou vendendo, eu não tenho. Veja só, eu vendo algo que eu tenho certeza. Por exemplo, eu tenho esse copo, eu sei que é um copo da marca tal, do jeito tal, e ele vale tanto, mas eu consigo vender até uns tantos, até R$100, por exemplo. Eu sei o que é esse copo, se eu pegar uma régua, eu sei quanto que ele tem de dimensão. Agora, como eu vendo um imóvel rural sem saber quanto eu tenho de fato? Eu vou acreditar só no que meu avô falava, que esse imóvel tinha 200 hectares, 300 hectares? Não. Talvez ele esteja tanto menos quanto mais. E grande maioria das vezes, pelo que eu vejo aqui, são menos. Né? Então, imagina só que você está comprando um imóvel e você nem sabe quanto você está comprando. Né? Então, tem essa importância. E vai impactar na onde? No dinheiro. Você talvez vai estar pagando muito além do que deveria. E essa outra questão que você falou, acho que fizeram até uma pergunta aqui, sobre essa diferença diária. Né? Acho que tem alguém aqui que falou no chat que deu uma diferença enorme diária que eu não vi aqui. O registro é de 50 hectares, mas no levantamento deu 113. Poxa, é o que você falou, não tem esse jeito, né? É impossível aumentar tanto. Quando a gente fala de diferença diária, não tem um percentual definido, mas são diferenças baixas, né? Porque baixas assim, né? 10, 15% do tamanho da área. Agora, quando a gente fala de, por exemplo, aqui, mais de 100%, tem de fato algum problema. Aí, no caso, aqui até respondendo o Joel, tem que ser levantado a cadeia dominial do imóvel, né? Para ver certinho se todos os registros foram seguidos, conseguir identificar as matrículas onde eram e regularizar também essa posse desses quase 60 hectares aqui a mais. Mas essa diferença de área é totalmente incabível, né? Mas diferenças diárias tem, né? De fato, né? O Santiago, a gente se depara muito com pequenas diferenças diárias aí, né? E quem é aquela pessoa ali, né, que conversa com você sobre isso, que você tem que explicar, né? Talvez tenha uma posse ali, aquele proprietário não falou, que ele comprou uma posse há 15 anos atrás, ou o avô dele comprou. Exatamente. Então, toda essa questão você tem que explicar para o registrador, né? Que você vai ter que retificar uma área dessa, né? Então, você tem que explicar muita coisa, né? Então, depende dele, né? Depende dele essa retificação de uma área, mas realmente, como você falou, né? Questão de 100% a mais, o dobro, é realmente muito difícil disso acontecer. Mas aí, só complementando a questão do georreferenciamento, é muito importante que no próprio CIGEF, né, que são esses profissionais que são credenciados para fazer esse tipo de serviço, garante que não há sobreposição, né? Que você falou do CALI, o próprio CIGEF garante que não há sobreposição, ou seja, não pode haver um imóvel rural sobreposto ao outro, não pode haver um imóvel rural sobreposto ao outro. E já no cadastro ambiental rural, pode existir uma sobreposição porque não foi colocado normas técnicas ali, né? Não tem normas técnicas diferentes do georreferenciamento, né? Que existe os manuais, as normas técnicas para fazer esse tipo de serviço. Isso. E essa conexão de cadastro é muito importante, né? Que você falou, pô, como é que você vai comprar um imóvel sem ter o georreferenciamento? Você saber o que está vendendo, o que é que está comprando, né? Como é que você vai comprar um imóvel sem ter aquele CCIR, que é obrigatório para compra e venda? Como é que você vai comprar um imóvel sem ter o CAR, né? E como é que você vai comprar um imóvel de posse, né? Pode comprar, mas você vai ter ali problemas, desvalorizações, né? Que você vai ter por aquele imóvel rural está irregular, né, professor? Exato. E você falou da questão do CAR, né? Que tem de fato sobreposição, muita sobreposição, mas
Atualmente, está sendo fiscalizado mais isso, né? Está vindo algumas alterações, inclusive hoje eu recebi uma, onde o Ministério Público já requereu, dentro da análise ali, já requereu que seja retificada essas divergências de área. Ou seja, o proprietário vai ter que conversar com os confrontantes para que ache o local certo ali, que siga o georreferenciamento quando tiver e retifique essa divisa ali dentro do cadastro. Então, é o que você falou, um cadastro, o ideal é que um cadastro converse com o outro, que seja a mesma informação que um tenha, o outro tenha. E, infelizmente, hoje a gente não vê isso, não se depara com isso. Então são irregularidades, assim, inúmeras que estão causando impacto e vão causar mais. São dois casos, né? A gente vê que dentro dessas possibilidades trava muita coisa. Mas aí, quando trava as coisas, a gente também tem, em contrapartida, muito trabalho. Né? Então, a gente pode, nós que trabalhamos na área rural, pode contar, a gente vai ter trabalho para fazer, a gente tem demanda. Né? Então, nosso trabalho é o quê? É regularizar isso, é arrumar de alguma forma, seja judicial ou não. Mas a gente vai ter muito trabalho pela frente aí, porque por muito tempo houve irregularidades e ainda existem, né? Então a gente tem que combater isso. A gente fez uma live sobre K ontem, né? E eu trouxe os números de 31 de dezembro de 2021, que nós temos aí na base do K 6.480.000 infração aí imóveis rurais feitos o cadastro ambiental rural. E aí eu mostro algumas sobreposições no próprio sistema, eu mostro como é que baixa, eu mostro todas as situações, né, que aquele cadastro ambiental rural pode estar, que é pendente, irregular, cancelado, suspenso, eles estão passando por análise, né? Então, a gente já recebeu diversos clientes, professor, que precisam regularizar o seu CAR, né? Então já está tendo esses clientes, né? Que o próprio órgão ambiental está rejeitando, por exemplo, um dos casos que a gente recebeu foi que no CAR disse que uma área não era vegetação nativa, né? E o próprio órgão conseguiu ver pelas imagens que aquela área era vegetação nativa, né? E aí a gente teve que retificar o CAR, para realmente aquele cadastro ambiental rural não ficar suspenso, cancelado, né? E aquele proprietário de imóvel rural não passar por problemas. Mas, professor, falta um cadastro, né? Acho que falta a gente falar de um cadastro que é essencial, né, para a regularização dos imóveis rurais. O ITR? Qual que você estava pensando? ITR? Esse mesmo. Isso, fazendo um paralelo bem rápido também quanto ao ITR, a gente pensa no, por exemplo, é muito mais comum a gente lidar com o IPTU, né? A gente como pessoa. Fazendo um paralelo rápido, o IPTU ele é um imposto predial, territorial rural, territorial urbano, perdão. Então, o IPTU predial ele vai incidir sobre o quê? Sobre o prédio. Então, a gente vai pagar em cima do prédio, de quanto tem de construção. Enquanto o ITR não. O ITR ele é um imposto territorial rural, onde incide em cima do imóvel rural. E qual vai ser o fato gerador desse imposto? Vai ser o famoso VTN, que é o valor da terra nua tributável, né? VTNT, que basicamente é o quanto eu consigo explorar dessa área, o quanto essa área é possível de exploração. Então, a gente vai excluir, por exemplo, as áreas protegidas, de reserva legal, onde elas não são tributáveis. Mas esse cadastro também, esse imposto, ele é anual também, ele é feito de forma anual e tem todo um cadastro certo a ser feito. Né? Tem uma série, eu vou ter que colocar ali a área de produção, para que ele está sendo produzido, a área total do imóvel, quantos proprietários tem, aí cada proprietário ali pode fazer o ITR, e também tem um outro cadastro junto com esse que vai ser o ADA, né? O Ato Declaratório Ambiental que eu faço dentro do IBAMA. E ali eu vou constar o quê? As minhas áreas protegidas, as áreas ambientais que vão o quê? Ser excluídas de tributação. Então, essas áreas ambientais, vamos dizer assim, bem grosseiramente falando, ele não vai ser tributado. Dentro da lei, eu não lembro de fato o número correto da lei a gente tem instrução normativa, a gente tem lei
Qual lei? Do ITR, mas dentro da lei do ITR, ele vai falar, por exemplo, a tabela de alíquota. Quanto eu tenho que pagar de área, de imposto dentro da minha área. E como que vai variar isso? De acordo com o grau de exploração, que a lei fala, que é o GU, né, de quanto que eu vou explorar, de fato, essa área. Então, por exemplo, se eu tenho uma área de exploração de 100, eu tenho uma área de 100 hectares e eu consigo explorar só 50%, tem uma alíquota para isso. Se eu exploro 70%, tem uma alíquota para isso. Qual que é o máximo que a lei traz? 80%. Tá? Até 80% tem alíquota. Quanto mais grau de exploração, menor vai ser a alíquota, basicamente. Né? Então, é basicamente isso. Né? Mas o ITR ele é extremamente importante porque ele vai ser um imposto como se fosse um imposto de renda do imóvel, o IPTU. Ele serve para quê? Para justamente fomentar a função social da propriedade, que é o que a gente falou também lá no CCIR. Então, eu tenho que declarar 100% da minha área, eu tenho que declarar o que eu exploro naquela área. E errado, como alguns municípios, por exemplo, fazem, alguns municípios estão tributando da forma errada. Por exemplo, alguns municípios tributam em cima da lavoura, e não pode. A lei fala que é o valor da terra nua tributável. É isso que tem que ser feito. Se tem algum fato errado a isso, diferente disso, é passível também de discussão jurídica, tá? E fazendo um paralelo rápido, até do ITR, que eu falei lá da teoria do imóvel rural, onde o imóvel rural é aquele localizado independente do seu local. Então, quando a gente fala isso, pode haver propriedades rurais dentro de perímetro urbano. E nesse caso, o que eu pago? IPTU ou pago ITR? A lei fala que paga o ITR, tá? Porque ele é uma exploração agrícola. Então, áreas dentro... Isso, a Adriana falou aqui, Lei 9393 de 96. É isso mesmo, Adriana. Obrigado. Então, quando a gente tem imóveis rurais com exploração rural dentro de perímetro urbano, a gente tem julgados muito fortes, acórdãos também, onde fala que tem que ser tributado o ITR, tá? Justamente pela função da propriedade, pela essa exploração agrícola que não deve ser predial. Né? Eu estou utilizando essa área para exploração agrícola e não para moradia, e não somente para moradia, tem funções sociais diferentes. Então, é sim possível pagar ITR dentro de perímetro urbano. Vai diferir de acordo com a atividade que exerce dele. Mas também, como você falou, o Santiago, é extremamente importante esse cadastro. Ele vai ter, dentro da Receita Federal, né, ele é o órgão quem vai manipular essas informações, e junto com o NIRF, né, acho que mudou o número agora, não é mais NIRF, né, é CIB, né? Então, eu sou da época do NIRF, até hoje eu falo NIRF ainda. Mas é um cadastro... Já mudou mesmo, já lá você não vê mais CIB, antes estava NIF e CIB, agora eles já mudaram tudo. Mas é um documento extremamente importante, e só o fato, uma consideração rápida sobre o ITR, é que ele é tanto para posseiro quanto para proprietário. Então, se eu sou proprietário, eu sou registrado naquela matrícula, incide o ITR. E se eu só tenho a posse dessa área, eu também tenho que pagar o ITR. Tá? Inclusive, o ITR é um instrumento muito importante para ser comprovado posse, para depois, quando eu for regularizar essa posse através de uma uso capião, eu utilizar o ITR para isso. Né? Quanto então, mais provas, né? Quanto mais provas, melhor. Exatamente. Perfeito. E nenhum proprietário de imóvel rural quer estar irregular com a Receita Federal, né? Exatamente, porque é simples assim, gente. Leal, né? Entrou na Receita Federal, executa a dívida. Inclusive, a gente sempre fala de ambiental, e é justamente por isso, porque as questões ambientais, quando a gente fala, por exemplo, de multa ambiental, eu não paguei, ele vai direto para a dívida ativa também. E aí entra em execução, penhora, do mesmo jeito, cadastro na dívida ativa, no CADIM. Então, a gente vê, quando a gente fala de imóvel rural, que não é uma legislação só. Eu tenho que saber de código de normas, eu tenho que saber de legislação fundiária, eu tenho que saber de legislação imobiliária, eu tenho que saber de legislação ambiental. É um conglomerado de leis, né, um conglomerado de normas, de normas técnicas, de normas de cartório, que vai se unir para trabalhar com o imóvel rural. Por isso o imóvel rural é tão difícil, mas também é tão encantador. Verdade. E, pessoal, você só recapitulando aí o que Arthur falou, tá? Regularização imóvel rural, que é posse,
ele está irregular, ele precisa estar registrado no cartório de registro de imóvel, ele ter matrícula, né? Ele precisa também ali, em alguns casos, acima de 100 hectares, vai ser exigido já o referenciamento de imóveis rurais. Planta, memorial descritivo, a responsabilidade técnica daquele profissional que fez aquele levantamento, né? E os prazos, eles vão diminuindo aí e tornando obrigatório para os imóveis rurais que for fazer qualquer tipo de transação nesse imóvel, né? Então, regularização da matrícula, né? Da posse para matrícula, georreferenciamento, cadastro ambiental rural. Todo imóvel rural precisa ter o cadastro ambiental rural, obrigatório para todo imóvel rural. Quem não tem está irregular, né? CCIR, certificado de cadastro do imóvel rural junto ao INCRA, a gente chama aqui de CPF do imóvel rural. Qualquer situação, você vai ter que ter aquele CCIR, vai ser exigido para desmembramento, remembramento, cartório vai exigir para você. ITR, Imposto Territorial Rural, precisa ser declarado anualmente também como ITR, né? E todos esses cadastros é o que traz aí a regularidade do imóvel, né? Tudo isso averbado na matrícula, né? Averbado na matrícula, todos esses números ali, essa medição, e o ideal é que eles se correlacionem, né? Não dá para você ter uma área no CAR e ter uma outra área no georreferenciamento, uma outra área na matrícula. Isso a gente vê isso constante, né? Então, precisa desse profissional, precisa dessas pessoas que entendam isso, entendam que esses cadastros precisam estar regulares, atualizados e concordantes, coincidentes, né? E aí que tá, a gente tem essa metodologia que é esse combo de serviço, né? Entende que é um combo de serviço que precisa fazer para aquele proprietário, que ele tenha 100% da regularização do imóvel rural e que ele não tenha problemas ali, né? Então, isso aí é muito interessante, é um combo de serviço que você precisa fazer para aquele imóvel rural estar totalmente regular. E poucos imóveis rurais estão assim, né? Por isso que existe esse mercado enorme, né? Para esse tipo de profissional, né, professor? Exatamente, é um milagre a gente ver tudo certinho, né? E a gente pensa, mas é só mudar o CCIR, é só fazer isso? Gente, se fosse tão simples assim, todo mundo fazia. Se fosse fácil, não tinha imóvel rural irregular, né? Então, são muitos quesitos técnicos que a gente tem que seguir para que seja feito da forma certa. Porque apontar de forma errada, aí sim é fácil, né? Falar, eu tenho CAR, eu tenho ITR, é fácil. Difícil é estar com ele correto também, com as indicações corretas, e isso vai impactar diretamente, né? O que a gente falou do CAR aí, do CAR, diversos feedbacks já, né, de retornos aí, de mudanças que são necessárias dentro do sistema. Enfim, quem faz mal feito faz várias vezes, né? Infelizmente aí está sujeito a mais, no caso. E é muito difícil encontrar o profissional que entenda tudo isso, né? Por isso, pessoal, você que tá vendo aí, é muito importante você entender e você entender que você pode também, né, trabalhar com essa regularização. Existe esse mercado, né? E você pode se especializar, né? E a gente gera conteúdo aqui diariamente, o professor também fala disso aí nas suas redes sociais, né? Do que é o imóvel rural regular e dá aula sobre isso, né? E aí eu já pergunto, já correlaciono com uma pergunta feita aqui, ó, no YouTube. Bernardo Barreto, professor, sou advogado recém-formado. Acha que o agronegócio e ambiental é uma área boa para nichar? Moro em capital. Sim, sempre bom. É o que a gente sempre falou. São duas áreas que, por exemplo, o agronegócio é o nicho, né? E é a área que eu estou querendo atuar. E a área ambiental vai ser o ramo, vamos dizer assim. Então, o ambiental no agronegócio é totalmente interligado, né? O que a gente falou, legislações ambientais se comunicam com o agronegócio, não tem jeito, né? E multas ambientais são extremamente caras. E é muito mais caro, às vezes, eu pagar a multa do que andar certo. Então, além de defesas administrativas, a área ambiental ela tem ação civil pública, né, que pode gerar uma mesma infração, crime ambiental ali, uma ação penal, e a gente tem também todo o preventivo, consultoria que pode ser feito nessas áreas. Então, o agronegócio ele move o Brasil e a área ambiental anda junto com o agronegócio, não tem jeito. Independente de onde esteja, viu? Independente de onde esteja. Qualquer região do Brasil. Então, eu sempre falo isso aqui, né?
São diversas legislações e a maioria delas são federais, né? Algumas especificações ali do ponto de vista ambiental, né? Que vocês vão ter, algumas questões de registro, fração mínima de parcelamento aí em alguns municípios, né? Mas a maioria delas são legislações federais, como CCIR, todo imóvel precisa ter ITR, K, né? Já referenciamento, né? Então, tudo isso aí são questões federais. Por isso que a gente foca aqui principalmente nas áreas rurais, porque se a gente vai falar de área urbana, tem essas especificidades de cada município, e aí você tem que entrar bem a fundo, né? E é um outro tipo de conversa ali, a REURB e tudo mais, tem diversas formas, né? Mas, professor, eu acho que a gente conseguiu esclarecer muita coisa aqui para o pessoal que está vendo essa live, né? Eu acho que o pessoal conseguiu entender o que é o imóvel regular e as oportunidades ali que tem nesse profissional entender que não é só fazer apenas um cadastro, né? Não é apenas fazer algum tipo de processo, você tem que fazer e tem que regularizar ele como um todo, né? Para causar essa regularização plena, né? Do imóvel rural, que todo mundo ganha com isso, né? A gente fala aqui que é o ciclo virtuoso, né? O proprietário de imóvel rural ganha, que ele vai poder ter acesso a crédito, vender a área dele mais cara, não, pelo valor que ela é, vender a área dele com a certeza do que está vendendo, né? O cara vai estar comprando com a certeza também, né? Vender uma área que esteja regular junto aos órgãos do ponto de vista ambiental, né? Então, o próprio proprietário rural ganha, né, na relação de compra e venda, o próprio cartório ganha, que a gente começa a ter um conhecimento dos imóveis rurais melhores também, mais registros, né? Mais dinheiro rodando também nos próprios cartórios, né? Que é muito importante também para os próprios cartórios, né? O Estado ganha, a gente não sabe quantos imóveis rurais nós temos, olha só, temos 6 milhões e 500 cadastros rurais, né? Nós temos aí, qual foi a última, acho que foi mais ou menos, eu não lembro assim, mais ou menos, não lembro de cabeça, eu não vou chutar não, mas alguns 1.000 imóveis rurais aí georreferenciados, né? E aí já tem 8 milhões e pouco que tem feito CCIR, né? Então a gente começa a compreender melhor quando a gente vincula esses cadastros, né? A saber, quantos imóveis rurais nós temos, de acordo com cada conceito também, né? De acordo com cada conceito de parcela do cartório, né? E todo mundo ganha, proprietário, o Brasil, o cartório, e o campo, o agronegócio, né, professor? Então, muito obrigado por esclarecer para a gente aqui. Foi uma outra visão, foi um outro tipo de explicação aqui para o pessoal. Eu tenho certeza que foi muito gratificante e eu aprendi muito aqui com toda essa explicação que você deu para a gente. Que é isso, Santiago. Eu que agradeço o convite, né? Foi um prazer enorme. É sempre bom debater com profissionais diferentes, conhecer pessoal diferente. Eu sou muito adepto a esse networking, né, entre profissionais. E deixo, inclusive, a todos que estão aqui, todos que estão assistindo, também meus contatos ali. Pode entrar no Instagram, ali também tem meus contatos diretos para parceria em processos ou regularização também, consultoria em alguns casos. Eu sei que às vezes a gente precisa de outras visões para casos também, ou também de um direcionamento jurídico, né? Então a gente sempre está à disposição aí para ajudar todo mundo. Legal, professor, muito obrigado. E qualquer outra situação que o senhor precise, estamos aqui também, tá? Pessoal da GNSS. Eu e toda a equipe aqui, tá? Perfeito, Santiago. Obrigado, viu? Um abraço, professor. Um abraço, cara. Tchau, tchau. Opa! Então vocês viram aí um bate-papo com o Arthur Boava, advogado especialista aí no agronegócio, regularização de imóveis, regularização ambiental, né? Foi um bate-papo muito interessante. E essa é uma linha de conteúdo que nós fazemos aqui, que se chama Papo Rural, sempre recebendo personalidades aqui, tá? Vocês podem também indicar essas pessoas para a gente tem uma equipe aqui buscando esses profissionais. São poucos profissionais que entendem de tudo isso, que estão por dentro, né, de toda essa
toda essa sopa de letrinhas aí, né, da regularização de imóveis rurais. E aqui nós ensinamos como você aí, como qualquer pessoa pode trabalhar na regularização de imóveis rurais e faturar acima de R$ 15.000 por mês com a regularização de imóveis rurais, né? Então, se você quiser entender como, fica aqui segue a gente aqui na GNSS, tá? Que a gente sempre fala disso aqui diariamente, como você pode aproveitar todo esse mercado de trabalho, como você pode transformar esses problemas em solução e trabalhar nessa área, tá?